Aqui temos os três principais acidentes no ano de 2023, no qual totaliza até o momento 214 carro versus moto, 34 carro versus carro e 88 queda de moto. Maior circunstância a resultar em acidentes é o avanço ao sinal vermelho ou pare. Como se prevenir de acidentes? Após um acidente de trânsito, muitos são os prejuízos, seja a perda de vidas, ferimentos, custos com consertos, entre outros. Diversas são as causas para as colisões, a falta de atenção, desobediência à sinalização, velocidade em excesso, embriaguez, ultrapassagem indevida e as mais atípicas quando há animais na pista. A educação no trânsito é essencial e cabe aos municípios promoverem campanhas de conscientização ao volante, melhorarem a infraestrutura de tráfego, sinalização, fiscalização, bem como aos cidadãos contribuírem com essas políticas. No trânsito, todos são responsáveis, desde os pedestres que precisam usar as faixas e passarelas para atravessarem, respeitar semáforos se houver, embarcarem com o carro parado, como bem os motoristas que devem se atentar às placas de sinalização, velocidade para mudanças e dar preferências. A seguir estão listadas situações a serem adotadas. Manter o distanciamento seguro, permanecer uma distância relativamente segura em relação aos veículos, principalmente em dias chuvosos. Utilizar setas e pisca-alerta. Por mais que pareça óbvio, muitas pessoas não utilizam sinais para fazerem conversões. Deve-se evitar o uso indevido de pisca-alerta a fim de não incorrer em uma infração. Ficar atento às sinalizações. Respeitar as placas, o que elas indicam, parar nas faixas de pedestres. Permanecer em velocidade adequada. De acordo com a via, é necessário se atentar à velocidade, não ficar no excesso, muito menos na falta. Não dirigir embriagado, cansado, mexer no celular ou comer. Pequenas distrações podem surgir grandes desastres. Nessa situação, enseja o simples ato de tirar as mãos do volante para comer algo ou responder uma mensagem no celular. Dirigir cansado ou embriagado diminui a atenção e aumenta a vulnerabilidade do próprio motorista e dos que estão à volta. Planejar a rota. Sair com antecedência, saber a via que está se deslocando, em virtude de que muitas pessoas não se planejam e na maioria das vezes saem de casa atrasadas, usam excesso de velocidade, pois não podem chegar minutos atrasados no referido compromisso, mas esquecem que 1 minuto podem salvar uma vida. Utilizar equipamentos de segurança. Usar o cinto de segurança contribui nos menores riscos de lesões e diminuição de impactos em caso de colisões. Bebês e crianças devem usar bebê conforto ou bancos de assento. Já os motociclistas e ciclistas, optar pelo uso de capacete, priorizando os motoqueiros pelas viseiras fechadas e calçados fechados. Fazer revisão do veículo, verificar se há combustível suficiente. As revisões nos veículos servem para constatar que este possui condições de trafegar nas vias, como também evitar conflitos em viagens longas. Esses cuidados servem desde as luzes, setas, pneus conservados, tendo em vista que pneus carecas dificultam a frenagem rápida ou manobras de emergência. Verificar a quantidade de combustível, visto que a falta deste pode causar problemas no carro, como causar acidentes. Conhecer os procedimentos de segurança também são importantes. O que fazer em uma colisão, quais contatos acionar, como parar no carro, no acostamento e sinalizar os demais motoristas caso haja contratempos que atrapalhem a passagem. Medidas administrativas. No entanto, algumas infrações ainda apontam a necessidade da tomada de providências imediatas para fazer cessar a infração, evitando-se assim colocar a segurança do trânsito em risco ou deixar com que ele continue em risco. Trata-se das medidas administrativas que são tomadas incontinenti pelo agente de trânsito ou pelas autoridades de trânsito, para restabelecer a ordem no trânsito e garantir a segurança dos usuários das vias públicas, sejam eles pedestres, passageiros ou condutores de veículo, motorizados ou não. São as medidas que podem ser tomadas pelas autoridades de trânsito ou por seus agentes, dentro das competências estabelecidas nos limites de sua circunscrição e daquilo que a legislação de trânsito determinar. As medidas administrativas têm como objetivo primordial a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa, ou seja, os atos administrativos tomados principalmente pelos agentes de trânsito têm como escopo, como base maior, a prevenção da vida no trânsito. As medidas administrativas está elencado no artigo 269 do CTD, o qual apresenta as seguintes medidas administrativas: retenção ou remoção do veículo, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, da permissão para dirigir, do certificado de registro, certificado de licenciamento anual, transbordo do excesso de carga, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa do domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos, realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular, incluídos pela Lei nº 9.602, de 1998. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. As medidas administrativas possuem como principais finalidades: 1. Permitir o saneamento de uma irregularidade constatada. 2. Possibilitar a aplicação de uma penalidade que lhe seja correlatada. 3. Promover a desobstrução da via e a fluidez do tráfego. Ou 4. Verificar se a infração de trânsito realmente aconteceu. Acidentes de trânsito na área urbana da cidade de Jataí. Consequências cíveis. A movimentação cotidiana, aliada com a distração dos motoristas, façam que cada dia tenhamos mais acidentes de trânsito em Jataí. O Brasil vem se tornando um dos países que mais ocorrem acidentes no mundo. É possível destacar que, com a imprudência dos motoristas, os acidentes são causados por infração às leis de trânsito, ou seja, por atravessar avenidas com sinal vermelho, por não respeitar muitas vezes a placa de, abre aspas, pare, fecha aspas, exceder o limite de velocidade máximo permitido, ingestão de álcool ao dirigir, utilizar o celular com o veículo em movimento, entre outros. Os acidentes de trânsito podem acarretar consequências em diversas esferas, sejam na penal ou na civil. Se referindo a consequências cíveis, podemos encontrar algumas previsões legais por danos materiais que acontecem de prejuízos causados aos veículos envolvidos, bem como danos pessoais, que são aqueles sofridos pelas pessoas envolvidas no acidente, como os motoristas e as pessoas transportadas ou não.
O Código Civil prevê que no acidente com danos materiais, que quem causa prejuízo a outrem por ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia, pratica ato ilícito e, por essa razão, fica obrigado a indenizar. Essa responsabilidade civil tem previsão expressa nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 997. Aquele que, por ato ilícito, artigos 136 e 137, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 136 mencionado acima caracteriza um dos atos ilícitos previstos no título 3 do Código Civil, sendo esse ato recorrente em acidentes de trânsito, pois descrevem hipóteses que podem causar tal incidente, tendo em vista que os motivos que mais causam acidentes giram em torno da negligência ou imprudência. Configurado o ato ilícito gerando um dano a terceiro, surge a obrigação de indenizar, conforme prevê o artigo 927. Por fim, essas são algumas questões importantes sobre os acidentes de trânsito e suas consequências cíveis. Consequências penais do acidente de trânsito. As consequências penais de um acidente de trânsito podem variar dependendo da gravidade do acidente, das leis locais e das condições gerais do imprevisto. É fundamental consultar um advogado especializado em direito de trânsito para obter mais informações específicas de acordo com as circunstâncias de cada caso. A detalhar, algumas das consequências penais de um acidente de trânsito podem incluir multa. O condutor responsável poderá receber multa pecuniária a depender da gravidade da infração cometida, sendo definidas multas de caráter leve, médio, grave ou gravíssimo. Suspensão ou revogação da carteira de motorista. Em casos mais sérios, o infrator pode ter a habilitação suspensa, ou até mesmo revogada, perdendo seu direito de condução. Prestação de serviços comunitários. Em algumas situações, pode ser parte da punição para o responsável pelo acidente, a contribuir no meio social. Apreensão do veículo. A depender do caso, as autoridades podem apreender o veículo utilizado no crime e posteriormente leiloá-lo ou utilizar como evidência na investigação. Antecedentes criminais. O crime de trânsito cometido pode gerar antecedentes criminais para o infrator, manchando sua reputação e dificultando as oportunidades futuras de emprego. Prisão. Em caso de acidentes graves, especialmente aqueles com vítimas fatais ou lesões graves, o condutor pode enfrentar acusações criminais como homicídio culposo ou lesão corporal grave, resultando em penas severas restritivas de liberdade. Essas são as principais consequências penais que podem ser geradas por um acidente de trânsito. Após um acidente, seguir algumas etapas fundamentais é crucial para garantir a segurança e assistência necessária a todas as pessoas envolvidas. Aqui estão algumas dicas essenciais. Verifique imediatamente se há riscos envolvidos. Se for seguro fazê-lo, mova os veículos envolvidos para fora da estrada a fim de prevenir mais acidentes. Número 1. Chame as autoridades. Entre em contato com o serviço de emergência, número de emergência local, imediatamente para relatar o acidente. Isso assegura a chegada rápida da ajuda médica, policial ou qualquer outro serviço de emergência necessário. Número 2. Primeiros socorros. Se alguém tiver ferido, preste os primeiros socorros se tiver conhecimento ou aguarde a chegada dos paramédicos. Evite mover a pessoa ferida a menos que exista um perigo iminente. Número 3. Cooperação. Colabore com as autoridades no local, fornecendo informações precisas. Número 4. Documentação do acidente. Se possível, tire fotos do local do acidente, dos danos aos veículos e quaisquer ferimentos. Isso pode ser crucial para reclamações de seguros e investigações posteriores. Número 5. Registre os detalhes. Anote todos os detalhes relevantes, como hora local, condições climáticas, testemunhas e o que ocorreu. Essas informações podem ser importantes em ações legais ou reclamações de seguro futuras. Número 6. Informe a seguradora. Notifique a seguradora do veículo sobre o acidente o mais rápido possível. Forneça todos os detalhes e documentação necessária. Número 7. Consulte um advogado, se necessário. Em caso de ferimentos graves ou disputas sobre responsabilidade ou seguros, consultar um advogado especializado em acidentes pode ser uma medida importante. Número 8. Cuide de si mesmo. Após um acidente, é crucial buscar atendimento médico para verificar possíveis lesões, mesmo que pareçam menores. O estresse e a ansiedade após um acidente podem mascarar lesões que requerem atenção médica. Além disso, é importante salientar que em caso de fuga do local do acidente ou omissão de socorro, o autor estará cometendo um crime, o que pode incorrer penalidades legais de acordo com o artigo do Código Penal.